Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Pinchas. Parashat Pinchas tem uma variedade de assuntos. Parashat Pinchas começa com a história do próprio Pinchas, como veio no final da Parashat passada, lemos que Zimri ben Salu, o presidente do tribo de Shimon, ele veio com uma medianita e, no final das contas, para salvar o povo, veio Pinchas com uma espada, enfiou no Zimri e na medianita. Lá aconteceu 12 milagres e realmente diz a Torá que Pinchas salvou o povo. E como recompensa dessa salvação grande, desse ato grande que fez Pinchas, Pinchas mereceu no imediato ser Kohen, porque ele não era Kohen antes, e depois Pinchas, a gente sabe que ele continuou sendo Eliyahu Hanavi, e Eliyahu Hanavi a gente sabe que ele subiu vivo para os céus. Então, com tudo isso é a recompensa enorme de Pinchas para ter salvo o povo judeu. Do outro lado, nós temos outra história em nossa parashá, que é a história das filhas do Tzlofchad. Tzlofchad, ele era uma pessoa certa, justa, mas a Torá falou que a gente não pode carregar coisas em Shabbat. E Tzlofchad, por motivos dele, diz os nossos sábios que ele queria mostrar para o povo que os castigos da Torá são sérios. Tzlofchad fez um ato que ele foi fora do campo, ele juntou lenha em Shabbat e estava carregando a lenha e, portanto, ele merecia o pena de morte, como a Torá dá na época da Torá, para quem transgrediu o Shabbat. Então Tzlofchad ganhou essa pena de morte e agora as filhas do Tzlofchad veio para Moshe Rabbeinu e elas queriam parte em Eretz Israel, não por causa do valor imobiliário do que elas vão ganhar, mas como diz a Torá, elas queriam a continuação da legacia do pai. E elas se esforçaram muito querendo continuar a legacia do pai delas, porque o pai delas não era um rachá, não era uma pessoa ruim, era pessoa justa, pessoa certa, pessoa que queria demonstrar a seriedade da Torá. Talvez a aplicação, como ele queria aplicar esse ato, não foi exatamente o certo, mas ele era pessoa justa, tinha uma legacia para passar para a família. E também a gente lê sobre esse trecho, como Hashem no final ele escuta o pedido delas e ele dá para elas também um parte para continuar a legacia do pai. Mas quem acompanha a maioria da parashá? A maioria da parashá são os korbanot, são o que nós temos que fazer em cada festa, cada Hag, os korbanot do dia a dia. A maioria do que nós fazemos, qual korban fazer qualquer dia, todo dia, ou qual korban fazer em cada dia especial, está aqui no Parashat Pinchas. E a questão é, por que a Torá misturou essas histórias, todas essas histórias em uma parashá só? A Torá começa com Pinchas, com uma história enorme, grande, com um ato que salvou o povo judeu, continua com um parte bem técnico. A maioria da parashá é esse parte técnico dos korbanot e termina com bem na outra parte tem a história das filhas do Tzlofchad. Dizem nossos sábios que isso não é por acaso. Aqui tem uma lição muito grande para nós aprender. A Gemara diz que perguntaram os Chachamim
os sábios, qual é o passuco mais importante que tem na Torá. Tem sábios que disseram Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. O passuco mais importante é que Hashem criou os céus e a terra. Entendendo que Hashem é o Criador do mundo, é a base de toda a nossa emuná, toda a nossa crença em Hashem. Outros dizem que não, o passuco mais importante é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que isso, o passuco, que não fala somente sobre a filosofia, não deixa a pessoa pensar, talvez Hashem criou o mundo e talvez deixou o mundo. Não, Shema Israel, escuta Israel, Hashem Elokeinu, Hashem é nosso Deus, Hashem Echad, não existe outro Deus diante dele. Então, isso provavelmente é o passuco mais importante na Torá. Daí um terceiro sábio e diz, não, tem um passuco mais importante ainda. Et hakeves echad ta'aseh baboker ve'et hakeves hashani ta'aseh ben ha'arbaim. Traz uma ovelha como corban de manhã e outra ovelha como corban de tarde. Bom, os dois primeiros psukim têm uma filosofia inteira, tem uma explicação inteira por trás. Mas esse pasuk é bem técnico. E por que esse pasuk foi escolhido por esse sábio como o pasuk mais importante? Mais ainda, diz a Gemara que no final, quando os Chachamim avaliaram a opinião de todo mundo, aceitaram a terceira opinião, que o passuco mais importante seria Et hakeves echad ta'aseh baboker ve'et hakeves hashani ta'aseh ben ha'arbaim. Uma ovelha de manhã e uma ovelha de tarde como corban. Como é possível que esse passuco é o passuco mais importante? Dizem nossos sábios que por trás desse passuco, e ainda onde a Torá colocou esse passuco, em nossa parashá, tem um segredo grande, tem uma lição grande para todos nós. Quando a gente pensa em judaísmo, quando a gente pensa em tradição, quando a gente pensa em legacia, a gente pensa em atos extraordinários. A gente normalmente dá ênfase para as pessoas que fizeram uma coisa extraordinária. A gente está acostumado de contar histórias heróicas que aconteceu. Diz a Torá, Pinchas, realmente, ele fez uma coisa heróica. Ficou com ele, ficou com a família dele. Mas, no olhar do judaísmo, o herói verdadeiro não é aquele que faz um ato que uma vez destacou e depois. Diz a Torá, o herói verdadeiro, heroísmo não é ir matar alguém, heroísmo não é fazer um ato extraordinário, heroísmo judaico é simplesmente seguir. Heroísmo judaico é quando a pessoa tem a consistência, a pessoa é consistente em que ele faz. Se a pessoa todo dia consegue acordar, fazer a tefilá de manhã, fazer a minchá ve'arvit à tarde, se a pessoa é consistente no judaísmo dele, isso é muito mais importante do que heroísmo. Na mesma parashá, a Torá colocou os dois. A Torá colocou Pinchas e a Torá colocou a consistência. O que você faz todo dia, 2 vezes por dia?
o que você faz cada festa. Isso que a Torá valoriza. Tzlofchad, apesar de fazer o que ele fez, por motivos que ele fez, dizem as filhas, mas ele tinha uma legacia. A legacia dele não foi no final o ato que ele fez para mostrar que a Torá é séria. A legacia era porque ele era homem sério. Ele tinha o que ensinar, ele tinha o que repassar. E essa legacia também merecia ser mencionada e repassada na família. E no final das contas, a Torá diz que apesar que normalmente filha não faz parte da herança, mas como as filhas do Tzlofchad tinham razão, diz a Torá, nesse caso, vamos achar uma maneira de quebrar a regra, entre aspas, e realmente repassar para elas essa parte de terra para dar lugar, para dar para elas o chance de continuar a legacia desse Tzlofchad. Porque no final das contas, a nossa legacia é a nossa consistência. Quando estamos consistentes no Torá, no mitzvot, quando a gente faz todo o nosso dia, quando todos os nossos atos realmente são consistentes, não precisa ser um herói grande para transmitir aquilo para os nossos filhos. Isso vem naturalmente. A gente cria uma legacia com o tempo, com a nossa consistência. E assim, realmente, quando a pessoa é consistente, tem uma legacia, tem uma tradição, se a pessoa também destaca e faz uma coisa grande, ele vai receber uma recompensa grande. Mas o mais importante é a consistência em fazer o que a Torá está nos exigindo, hora a hora, dia a dia, ano a ano. Shabbat Shalom.